portas se fecham aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Eu preciso tomar outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Meus irmãos, essa tarde, mais uma vez, nós estamos aqui com o objetivo de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos as boas novas do Senhor Jesus, para que essa palavra compartilhada possa abençoar ainda mais a minha e também a sua vida. Queridos, no Evangelho de Atos, no livro de Atos, capítulo de número 9, vai narrar a história do encontro de um homem pecador chamado Paulo com Cristo, com Jesus aquele a qual tem poder para salvar as nossas vidas e nos conduzir ao reino de Deus. E Paulo, ele pede carta para ir a Damasco perseguir a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Paulo, ele encontra com Jesus. Ele Sorteio beneficente em prol da filha do nosso amigo Gilcimar. E essa verdade transforma a vida de Paulo. Porque nenhum ser humano que se encontra com Cristo, nenhum ser humano que se encontra com Jesus, ele jamais será mesmo. Porque Jesus tem poder de salvar, tem poder para libertar a minha e também a sua vida. Nós compreendemos que no mundo há muitos caminhos, mas só há um caminho que nos conduz à salvação, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Nós buscamos, na verdade, facilidade para chegarmos até Deus. Nós buscamos formas fáceis para chegar até Deus. Algumas pessoas acham que para chegar a Deus será através da religião. Outras pessoas acham que para chegar a Deus será através do sacrifício. Mas na realidade só existe uma forma para chegarmos até Deus e alcançarmos aquela salvação. E essa forma é através do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é aquele que nos dá livre acesso para chegarmos até Deus e obtermos a nossa salvação. Haja vista que todos nós queremos
o caminho de Deus. Todos nós queremos, de alguma forma, a salvação em Cristo Jesus. Mas muitas das vezes nós buscamos de forma errada. Às vezes nós buscamos as coisas erradas. Mas Jesus, Ele nos alerta que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a própria salvação. E é em Cristo que nós precisamos nos achegar a cada dia, entregando a nossa vida para Ele, aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é o caminho verdadeiro, Ele é o caminho que nos conduz a Deus. E a pergunta dessa tarde é: por que caminho você tem trilhado? Quais são os caminhos da sua vida? Ou será que você tem ido pelo caminho do pecado? Será que você tem trilhado o caminho que o diabo gosta e que o diabo tem trilhado para a sua vida? O caminho onde a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Traduzindo este versículo para as nossas vidas hoje, o caminho para a morte é o pecado. O pecado é o caminho para a morte. E nem só morte física. Milhares e milhares de pessoas estão mortas por conta de uma atitude pecaminosa. Milhares e milhares de pessoas estão mortas porque cometeu pecado. E nós que estamos vivos também trilharemos o caminho da morte, porque nascemos do pecado, somos nascidos do pecado, e somente Cristo Jesus tem o poder para purificar as nossas almas, purificar a nossa vida, somente através de Cristo. E a pergunta para a minha vida e para a sua vida nessa tarde é: será que nós temos trilhado o caminho que Cristo Jesus tem estabelecido para nós? Paulo estava enganado. Paulo estava trilhando o caminho do pecado. Paulo estava trilhando o caminho que agrada o mundo. Paulo estava indo na contramão de Cristo. Aleluia! Entregou a sua vida ao caminho pecaminoso. Só que certo dia, Jesus aparece para Paulo no caminho para Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Esse era o caminho que Saulo estava trilhando. Mas de repente, o verdadeiro caminho aparece a ele. O verdadeiro caminho que Cristo Jesus se revela a Saulo. E Saulo encontra o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E você, qual caminho você tem trilhado? Qual é o caminho que você tem buscado para a sua vida? Atenção, muita atenção, clientes e amigos. Será que você tem trilhado o caminho para Deus? Será que você tem trilhado o caminho para a salvação? Se você ainda não encontrou este caminho se revela a você. Este caminho se revela a você. E você precisa conhecer este caminho, trilhar este caminho, ir por este caminho, entregando a sua vida àquele que tem poder de salvar a sua alma, a sua vida, aleluia, e te levar até Deus. O caminho da verdade é Jesus. A humanidade caminha em passos largos para a perdição. A humanidade caminha em passos largos em um caminho, que era o caminho para a perdição. Mas a palavra de Deus nos afirma que Jesus é o caminho para a salvação. Jesus é o caminho para salvar as nossas almas. A palavra de Deus diz que aquele que subiu um dia descerá com alarido e com voz de arcanjo,
muitos gritam o nome de São João. Mas embora São João tenha sido um posto de Cristo, embora São João tenha sido um dos discípulos de Jesus, quem morreu por mim, quem morreu por você, não foi João, foi Jesus, foi o Filho unigênito de Deus, digno de respeito, de nome sempre será, mas digno de honra, de glória e de louvor e de adoração, é somente Jesus, o unigênito Filho de Deus. E nessa tarde, Jesus te convida, ó pecador, aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida. E a hora é agora, a hora que você pode entregar a sua vida para Jesus. E a hora é agora, porque depois da morte, segue-se o juízo final. A qualquer momento, todos nós, a qualquer momento, poderemos partir dessa vida para melhor. Mas o segredo é o que será das nossas almas depois da morte. Onde todos nós nos encontraremos diante do tribunal de Deus. Talvez você está achando que depois da morte acabou. Talvez te enganaram dizendo que a tua alma vai para o purgatório. Talvez se enganaram. Talvez você ainda acredita na tal da indulgência e no purgatório, onde por séculos e séculos a humanidade acreditou que as almas iriam. Só existem dois caminhos para a humanidade. O primeiro caminho é para aqueles que morrerem com Cristo, aceitando a Cristo como remidor dos seus pecados, embranquecendo as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses serão chamados benditos do meu Pai no dia do juízo final e acharão descanso para as suas almas. Mas o outro caminho é para aqueles que amam o pecado e fazem a vontade do diabo. Quando o Senhor olhou para eles e dirão: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Esses serão apartados para o lago de fogo e enxofre, segundo a palavra do Senhor nos afirma. E talvez você está vendendo saúde hoje, e o Senhor te chama hoje. Ele te chama ao arrependimento. O Senhor Jesus te chama para um encontro verdadeiro com Ele. Não gaste a tua vida com as coisas dessa terra. Não gaste a tua vida servindo a Satanás. Não gaste a sua vida servindo a este mundo. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva uma vida baseada na palavra de Deus. Viva uma vida de oração. Viva uma vida em comunhão com os céus. Viva uma vida em conexão com Deus. Viva a sua vida em relacionamento direto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Não gaste a tua vida no pecado. Não gaste a tua vida com as coisas desta terra, porque a vida passa. Porque os dias passam como a neblina ao amanhecer. Ao encontrar o raio do sol, a neblina murcha e vai-se embora. Assim são os dias do homem sobre a terra, a qual não se pode contar o tão pouco que é. E por isso, nós devemos gastar as nossas vidas aos pés do Senhor. Desfrute, jovem, desfrute da sua vida, os caminhos do Senhor Jesus. Senhores e senhoras, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e achará paz para a tua alma no dia do juízo do Senhor. Porque o Senhor Jesus te espera de braços abertos. Ele te chama, porque Ele te ama. Ele aguarda por você. Mas talvez você esteja perguntando: o que eu preciso fazer para ter o meu nome escrito no livro da vida?
Talvez você está perguntando, o que eu faço então para que eu tenha o meu nome escrito no livro de Deus? Só existe uma forma para ter o teu nome escrito no livro da vida. Você não precisa pagar promessa. Para ter o seu nome escrito no livro da vida, você não precisa pagar promessa. Você não precisa subir escada de joelho. Você não precisa prometer nada para Jesus. Para você ter o seu nome escrito no livro da vida, você não precisa raspar a cabeça. Para ter o seu nome escrito no livro da vida, não é superstição, não é andar quilômetros com suas costas, porque só existe uma forma: reconhecendo o Filho de Deus. Quando você reconhece Cristo como Filho de Deus, quando você reconhece Cristo como Deus Salvador, quando você reconhece Cristo como autor e consumador da nossa fé, automaticamente, abrindo mão das coisas dessa terra, renunciando a sua própria vida, porque ele disse: aquele que me ama, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Automaticamente o teu nome será escrito no livro da vida e você achará a salvação em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que Deus abençoe a sua vida nessa tarde e que essa palavra fique guardada na tábua do teu coração, em nome de Jesus.